Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta para mais uma temporada, digamos assim, né, desses podcasts. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, que compartilhou esse ano, que realmente mandou lá uma mensagem agradecendo. Foi muito importante e os episódios realmente foram muito bem distribuídos pelas plataformas aí de podcast. Então, realmente, muito obrigado. Eu tenho algumas novidades que eu vou deixar um pouco mais pro fim do episódio, então escute até o fim, que tem novidade boa. Vocês que baixaram a apostila vão receber uma nova apostila com as próximas aulas, tá bom? Então, não precisa correr lá, tentar baixar já, porque vocês vão receber no e-mail de vocês, tá bom? O tema de hoje, então, vai ser em clima de Copa do Mundo. A gente vai falar um pouco do vocabulário de Copa do Mundo. Eu já tô assistindo jogos aqui na França. Eu tô gravando esse episódio antes do jogo Brasil-Croácia, então não sei qual vai ser o resultado ainda. Tô torcendo muito pro Brasil, é claro. E aí achei pertinente trazer aqui pra vocês algumas palavras do vocabulário de Copa do Mundo. Porque, enfim, eu acho bem importante, né? No final das contas, se a gente vai assistir uma TV, falar com alguém, etc., a gente precisa ter esse conhecimento. Então vamos começar com Copa do Mundo, que se diz La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. É bem simples. La Coupe du, atenção ao U, du Monde. La Coupe du Monde de football. Ou La Coupe du Monde de la FIFA, que eles falam também. De la FIFA. Depois temos o quê? Championnat. Championnat é campeonato, né? Não é tão Copa do Mundo. É mais campeonato... enfim, campeonato europeu. O Championnat Européen. Aí temos o match. O match é o jogo da Copa. O jogo, né? O Brasil e Croácia, por exemplo, vai ser um match. Então, quando você for perguntar para alguém se a pessoa vai assistir o jogo, você pode falar: Tu vas regarder le match? Tu vas regarder le match? É uma boa frase, já vou escrever aqui na apostila. Tu vas regarder le match? Ou tu as regardé le match? Né? Se você viu o jogo. Então, tu vas é algo que vai acontecer no futuro, né? Você vai, tu vas regarder le match? Por exemplo, amanhã. Tu vas regarder le match demain? Tu vas regarder le match du Brésil contre la Croácie? Voilà, tu vas. Ou então você pode perguntar: Tu as vu? Você viu? Ou tu as regardé le match Brésil-France? Ou je sais pas. Voilà. Donc, tu as regardé le match. Aí a gente tem le résultat. Então, o resultado. Donc, pode ser le résultat du match. Temos o classement. O classement é a classificação, né? Tipo, classificação é bem importante, se a gente está classificado ou não. E aí aqui vem... o Brasil se classificou, por exemplo, para huitième de finale, as oitavas de final. Huitième de finale. E o Brasil também se classificou para quart de finale, que é o jogo contra a Croácia. Quart de finale. Aí a gente não sabe se a gente vai se classificar para demi-finale. Demi-finale, que eu nem sei o que é em português. E depois tem a finale. La finale. La finale. Voilà. Depois, no vocabulário a gente tem mi-temps. Mi-temps é o intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Eles chamam de mi-temps. Mi é meio tipo meio tempo. Aí depois a gente tem joueur. Essa é a palavra um pouco mais difícil, que são os jogadores.
les joueurs, os jogadores, les joueurs, joueur. Aqui vai ter um U, como se fosse um U mesmo do Brasil, U, joueur. Esse er é o mais difícil, joueur, les joueurs, os jogadores. Depois temos trophée, que é troféu, trophée. Então, o troféu é basicamente a taça, sabe? Que vai a pessoa que ganhava, o time que ganhava e vai levar para casa. Então, a gente fala trophée. Depois, a gente tem l'équipe, que significa a equipe, no caso. Bem simples, né? L'équipe. Tem um E no final, mas a gente vai parar no P nessa pronúncia. L'équipe. Bem simples. Depois a gente tem penalty. Atenção, porque por ser bem parecido, a gente pode confundir, né? Principalmente se a gente vê que tá escrito. Mas o L, se vocês se lembram bem, o L ali no meio, a gente vai sempre bem pronunciar o L como L. Então, penalty. Voilà. E na mesma sequência a gente tem faute, que é falta. Lembrando que faute em francês também significa tipo erro ortográfico, por exemplo, a gente fala que é une faute. Ou então também significa um pouco culpa, quando a gente fala, por exemplo, isso é minha culpa. Ça c'est de ma faute. É a minha culpa, é o meu erro. Então, faute significa isso também no francês. Se você já tiver visto por aí, tá certo, significa a mesma coisa. E no futebol a gente vai usar para dizer que é falta. Aí a gente vai ter o técnico, que aqui na verdade tem dois nomes que são mais ou menos usados, mas nenhum deles é tipo technique. Não façam isso, não cometam esse erro que eu cometi, achando que era só traduzir. Aqui eles vão chamar de coach. Então, o coach, sabe? O coach, aquele que dá tipo os conselhos, igual a gente chama de coach no Brasil, sabe? O coach. E também eles vão usar a palavra entraîneur, que é tipo o treinador. Entraîneur. Le coach et l'entraîneur. Os dois. Então, eu vou ler só um trechinho de uma reportagem que eu vi aqui no site da BFM TV, em francês, então se vocês quiserem ir lá olhar, foi uma notícia do jogo contra a Coreia do Sul. E o título é Brésil, Corée du Sud, la danse de Tite en plein match qui fait beaucoup parler. Para quem não entendeu, a dança do Tite em pleno match, em pleno jogo, qui fait beaucoup parler. Que falaram muito sobre isso, basicamente. Porque aqui na França, como no Brasil, enfim, falaram muito de que isso seria uma falta de respeito da parte do Brasil, dos jogadores brasileiros. Então, o primeiro parágrafo está escrito assim. Vamos ver se vocês conseguem agora entender só esse parágrafo usando o vocabulário que a gente trabalhou na aula de hoje. Le Brésil a surclassé la Corée du Sud en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022, ce lundi au Qatar, 4-1. Ravi par la prestation de ses joueurs, Titi s'est permis de danser avec eux après le 3e but de la sélection, inscrit par Richarlison, un manque de respect selon certains observateurs. É importante eu falar para vocês que aqui eles chamam a seleção de La Seleção, só que eles não sabem pronunciar, né? Então eles falam La Seleção. Eu acho bonitinho que eles chamem a seleção assim.
E aqui eles estão falando basicamente o Brasil marcou, né, 4 gols em cima da Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O Tite, que estava feliz junto com os jogadores, se permitiu dançar com eles depois do terceiro gol, après le troisième but de la sélection. Então, vocês lembram que eu falei que but também era gol? Então, eles usam, às vezes, mais o but do que o gol. Então, après le troisième but de la sélection, então depois do terceiro gol, o Tite dançou com os jogadores. E isso foi um manque de respect, uma falta de respeito, segundo alguns observadores, alguns comentários. Então, enfim, o pessoal gosta de uma polêmica, né? Mas pra gente, a gente sabe que não tem falta de respeito algum, faz parte da nossa cultura. E, enfim, a gente tem que defender que é isso. Eu vou deixar, então, esse textinho e essas palavras que a gente aprendeu hoje na apostila, que vocês vão receber, tá bom? Por e-mail. E queria falar que vocês vão receber também o link do podcast que eu tô fazendo agora, somente em francês, que é para ensinar português. Então, é no sentido ao contrário desse aqui, que eu só falo em francês e ensino algumas palavras em português. Então, para vocês que ou tem alguém que conhece alguém que está aprendendo português, seja amigo, namorado, marido, enfim, vocês podem enviar para ele aprender francês, para ele aprender português de uma forma mais descontraída. Ou para vocês que quiserem só treinar o ouvido mesmo, ouvindo um francês na minha voz, no meu sotaque. Chama Portugais Facile, avec Bruna Lewis. Basicamente, eu só traduzi o título desse episódio aqui. E o segundo recado, a segunda novidade é que temos um curso de francês saindo do forno. E o melhor disso é que ele custa R$5. Não é R$5 por mês, é somente R$5. Um pagamento único de R$5. Porém, é somente para quem é ouvinte desse podcast, então é por isso que eu vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? O link para quem quiser, tiver interesse. É R$5 só também nesses 6 primeiros meses, que é tipo um teste de conteúdo que eu estou fazendo. E aí eu vou analisar, né? Ver o retorno de vocês, se vocês gostaram do formato e etc. E aí depois, com algumas alterações, o curso vai passar a custar o valor normal, que vai ser aí R$80, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, vocês vão receber um e-mail em breve. E aí vocês vão poder ir lá conferir, clicar, comprar, começar as aulas. Vai ser uma espécie de imersão, igual a gente faz aqui. A gente aprende um vocabulário e depois vai ter um conteúdo a mais dentro desse vocabulário, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas novidades. E é isso, vamos lançar alguns episódios aí, cada dia até o início de 2023, nessa segunda temporada, tá bom? É isso, beijo, tchau, bisous, à bientôt!